pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido do dia é o filme Code 8 Renegados, estrelado por Stephen Amell, aquele mesmo que fazia o Arrow, e também pelo seu primo Rob Amell. Vou falar um pouco sobre o filme, falar o que eu gostei, o que eu não gostei, e o diretor dele, e também tem a participação do Sung Kang do Velozes e Furiosos em Tóquio. Então vou falar um pouco do filme, falando a nota no IMDb, a sinopse, a nota que eu dou. O filme até ontem estava no top 9 de filmes da Netflix, tá? Porque a Netflix dividiu em categorias. Às vezes ela faz o geral, que é filmes e séries, onde esse não está lá. Top de 10 de filmes, ele está em 9º lugar. Tanto que eu decidi pegar ontem para fazer análise para vocês. Eu ia fazer sobre a 5ª temporada de Better Call Saul, que terminou antes de ontem na Netflix, mas eu decidi trazer para vocês primeiro a análise desse filme e depois eu vou ver se eu trago uma análise sobre ele. Então vamos lá. Já vamos direto, nota no IMDb dele tá 6.1 de 10, uma nota de mediana para boa, né? E a nota que eu vou dar vai ser um pouco diferente. Ele é um filme de herói, ação, crime e drama. Só que uma coisa que eu gostei no filme, já vou adiantar para vocês, que ele foge de todos os estereótipos de filmes atuais, daquele que o cara ganha poder e aí ele não sabe o que fazer com o poder. Não, esse eles já tem os poderes definidos, estilo X-Men, tá pessoal? Então vamos lá. O diretor é o Jeff Chan, você deve conhecer ele do Grace The Possession, um filme. Temos também, já, conforme eu já tinha dito, os primos Rob e Stephen Amell, onde que o Rob é o protagonista, que é o Connor Red, onde você deve conhecer ele bastante daquela série Desventuras em Séries, protagonizada por Neil Patrick Harris, e também ele fez uma participação na última temporada de Arquivo X. Temos Stephen Amell, que dispensa comentários, né? Onde ele é o Garrett no filme. Você deve conhecer bastante ele daquela série da DC, Arqueiro Verde, ou Arrow, né, que acabou finalmente. Temos também Laisla de Oliveira, essa é bem famosa, pessoal. Ela é a Meg no filme e você deve conhecer ela como a bruxa na série feita pelo filho de Stephen King, Joe Hill, Lock and Key, que eu já fiz análise também e recomendo você assistir. É uma boa série, é muito promissora. Depois dá uma olhada na análise que eu fiz, que faz tempo que eu fiz, tá pessoal? O último, Sung Kang, que é o Park no filme, deve conhecer ele do Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio. Então vamos lá agora falar um pouco sobre a sinopse do filme, o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final, tá pessoal? Mas antes de eu continuar a análise aqui, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal e não se esqueça de seguir o @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então vamos lá. Por que é um filme diferenciado dos outros de heróis? Porque, conforme eu já disse, começa numa cidade cheia de heróis, só que os heróis têm que ter licença para usar. Então, o protagonista, que é o Connor Reed, ele tem uma mãe, ela não consegue controlar os poderes dela de gelo. E aí ele tem que conseguir dinheiro porque ele só consegue bico, mas ele tem que ter licença de herói. Como que a licença de herói é muito cara, ele não consegue e começa a fazer um bico em umas construções carregando objetos. E aí você vê que a mãe dele, por causa que ela não consegue controlar os poderes, ela sofre um discrimínio. Ela é hostilizada diariamente porque ela não consegue controlar os poderes dela, e é também porque ela está com uma doença terminal, que é um tumor no cérebro. E aí, como que o pai dele também tinha poderes, mas morreu no assalto, a mãe dele, ele tem 26 anos, a mãe dele sempre falou para ele nunca utilizar os poderes e seguir os passos do pai, para ele ser uma pessoa honesta. Mas como ele acha que a vida de, digamos, bandido é mais fácil, ele é chamado pelo famoso primo dele, a vida real, que é o Garrett. É um cara que aparece numa van e ele fala que ele precisa de um nível elétrico número 2, que eles são medidos até o número 5. E aí você fala, você é um nível elétrico 2? Ele fala assim. E aí ele decide aceitar o trabalho. E ele chega lá e eles têm que roubar uma droga, que é meio complicado isso, eu vou explicar aos poucos, que até minha namorada teve que me explicar, porque essa parte aí de medula óssea, essas coisas de saúde eu não entendo muito bem. Mas vamos lá, vou ler aqui que ela me falou. A Spike, droga, é confeccionada com o líquido raquidiano, que é extraído da medula óssea das pessoas com poderes diversos na cidade de Lincoln, que é a cidade onde estão esses tal mutantes que não podem se revelar. Fica no meio aquele paradigma de X-Men. As pessoas humanas odeiam os mutantes e os mutantes odeiam as pessoas humanas por ficar discriminando eles.
Esse é o tema do filme. E aí ele é chamado para um bico para roubar um monte de galão de Spike, toneladas. E aí ele chega lá e ele conhece mais dois, digamos, heróis, que são a médica incendiária, que eu acredito que deve ser número 2, já que ele chamou o número 3, não explica, que é a Laila de Oliveira, a bruxa do Lock and Key. E também o Fred, que é uma pessoa muda e ele tem super força. Tanto que ele fica até tirando sarro do moleque, mas ele é bastante poderoso e consegue carregar as coisas. E aí também temos o poder do Garrett. É semelhante ao da Jean Grey, que é telecinese, e consegue controlar as pessoas por um tempo determinado. Só que o pessoal não fala o nível dos heróis ou dos mutantes, né? Você não sabe. E aí o Connor, na verdade, ele faz de tudo para proteger a mãe. E como é que a mãe dele está com câncer terminal, ele quer dinheiro para ela fazer uma cirurgia urgente. E aí ele começa a mostrar que ele é muito mais poderoso que um nível 2. Só que aí eles começam a trabalhar por um cara que é o maior ganancioso e devendo dinheiro. Marcus Sweetcliffe, que a polícia está atrás dele. E aí, como que a polícia não é besta nem nada, ela consegue identificar quando é que eles decidem roubar o assalto. Que na realidade eu ganhar 500 mil e acabam pegando, eu acho que 5 mil mais ou menos. Porque eles bobearam no negócio do banco recolher o dinheiro antes. E aí você percebe que tem uma mulher do lado dele, que é a Mia, que ela sempre está do lado dele como se ela estivesse fazendo alguma coisa pelo bem do Marcos. Mas na verdade o Marcos, um dos poderes dele é ler a mente. E aí cada um deles tem um poder. E aí mais pra frente você vai descobrir que a Mia tem um poder primordial para a cura da mãe dele, que ela consegue pegar todos os poderes e curar as pessoas. Só que ela é viciada na tal droga Spike, que ela tem que ficar usando direto. E aí o Marcos, como ele tem uma dívida com o pai dela, ele decide acolher a filha com superpoderes curandeiro, para ficar curando ele, que ele deve ter alguma doença e não revela. E ele também tem o guarda-costa dele, que olha o nome dele, pessoal, é Rhino. Rhino me remete ao quê? Ao Homem-Aranha, onde tem aquele Rhino. O cara que usa aquela armadura de metal, que até chegou a aparecer no Amazing Spider-Man 2 no final. O Homem-Aranha enfrentando ele, nunca teve um filme com ele, mas ele é um vilão que bem rotineiro assim no mundo da Marvel. Então eu acho que fizeram tipo uma homenagem. E também ao Colosso do X-Men, que é aquele blindadão que toma vários tiros e não morre. E aí como que o Marcos está devendo dinheiro e o Garrett, que ele é sócio do Marcos, ele decide trabalhar para ele. E aí ele tem ideia genial do quê? Porque antes eles reconhecem eles quando roubam o banco e tiram uma merreca, porque eles têm um drone, tipo, sabe aquele Batwing do Batman? Aquela nave gigantesca, que parece uma nave Alien, ela desce e sai dois robôs, tipo androides, Robocop, com metralhadores e armaduras avançadas, tanto que eles fuzilam qualquer mutante. Eles têm um identificador facial, então você vai saber rapidinho que ele é procurado ou não por causa disso. E aí os mutantes morrem de medo por causa disso, né, pessoal? Porque eles têm poderes e não podem revelar, senão eles são presos ou até mesmo exterminados. E aí no caso acontece o quê? O Garrett vai treinar o Connor, que na verdade é um nível 5, para ele conseguir os poderes dele para primeiro roubar o banco. Aí como eles conseguem roubar uma bicharia, né, pouca grana, ele é intimado por dois policiais da DEA. DEA, para que vocês não sabem, não vê série de narcotraficante ou narcos ou algo semelhante. Os da DEA são a repressão e controle de narcóticos, aqueles que tentam pegar os narcos traficantes. E eles estão de olho no Marcus Sweetcliffe. E aí o par tenta negociar com o Connor para ver se ele entrega o Marcus. E aí como que ele não fala nada ainda, ele decide soltar ele. Só que aí ele sabe que é ele. E o parceiro dele do crime fala: você é doido, você soltou um cara que é criminoso. Depois de algum dia você vai se arrepender disso. E até aí tudo bem, pessoal. E aí vamos para outra parte da história, porque o parque fala que tem um monte de Spike que eles pegaram e vão colocar fogo. Tá tipo dar uma carta marcada pro Connor. E o Connor passa isso pro Garrett. E o Garrett, junto com os outros, decidem fazer um crime brilhante. Porque eles vão transportar Spike, que vale muita grana, em torno acho que de 27 milhões. E eles decidem roubar o carro forte, fazendo um plano brilhante. E aí o que acontece, pessoal? Depois que eles conseguem roubar dinheiro, você descobre que o Marcus é o traidor. Primeiro ele mata a Maddie com um tiro na cabeça e depois ele mata logo em seguida o Fred. Ou seja, ele eliminou 2, sobraram mais 2. E aí os dois estão revoltados
E o Connor decide fazer o quê? Ele pede para o amigo dele, Travis, que trabalhava com ele nas obras descarregando material de construção, entra em contato com o Park com um bilhete que eles vão se encontrar. E aí o Park fala com ele e ele tá com a arma apontada assim por trás da jaqueta e fala assim: o que você quer? Por que eu não meto uma bala logo em você? Você é um criminoso, eu sei que foi você que matou 6 policiais, se eu não me engano, 4 policiais e 2 androides. E tem os policiais normais também, né, pessoal? Só que os androides são muito melhores, muito mais avançados, tipo Robocop mesmo. Tanto que eu acho que foi inspirado nisso. E uma outra ressalva que eu vou dar no final da análise, que vocês, se vocês são gamers ou gostam de jogos, eu vou falar do jogo Infamous. Por quê? Porque mais pra frente vocês vão entender. Voltando à história, o Park faz um acordo com o Connor, que é o seguinte: se ele entregar o Marcus Sweetcliffe, ele depois fica preso. Ele só quer salvar a mãe dele, pegando a Mia e levando ela para o hospital e curando a mãe dele, porque ele não tem muito dinheiro e é muito caro para operar, né, pessoal? E aí ele passa isso pro Garrett e todos eles juntos decidem ir lá se vingar do Marcus. Drones com Robocops dentro e fuzilam todos os mutantes e fogem o tal do Rhino e o Marcus. E aí o Garrett, quando vê ele, dá um tiro no Marcus, que ele cai no chão e fica pedindo pra Nia curar ele. E ela não quer curar. Enquanto isso, o Connor e o Garrett enfrentam o Rhino. Só que eles ganham dele com aquela ferramenta de furadeira, sabe? Aquela broca. Eles jogam no olho dele e aí o Connor dá um choque e mata ele. E aí o Marcus fica pedindo pra ela vir curar ele e ele não vem. Tanto que o Garrett se vinga dele, mandando o poder dentro dele e matando ele na hora. Não dá pra saber, pessoal. Ele pega e faz um poder dentro do cara, tipo enforca ele com a corrente. Não sei dizer ao certo. Ele mata o cara e aí o Connor faz conforme o prometido, fica com a Nia e o Garrett fica com a droga de Spike pra levar lá pro cara do cartel que eles estão devendo, pra ele ficar sócio deles. Aí o Connor obriga a Nia a ir lá na mãe dele, que ela tem manipulação de gelo. E ele descobre o seguinte, pessoal: todos os poderes que ela cura, ela passa para ela mesma. Ela é estilo a vampira do X-Men, que pega todos os poderes e sofre por causa disso. E aí ele começa a curar ela, obrigatório, curando o câncer dela. E conforme ela vai ficando cheia de gelo, ele desiste e prefere que a mãe dele descanse e salve a vida dela. E aí depois ele para o carro com o tanque cheio e fala para ela curtir a vida dela, que ela tá livre. Ele se entrega para a polícia. O Garrett entrega a grana pro cara do cartel que ele estava devendo, para se tornar sócio. E a Nia vai visitar o pai dela no presídio e termina dessa forma meio estranha. Mas não com uma forma assim que parece que vai ter continuação. Por isso que eu entendo que muita gente ficou revoltada assistindo o filme no IMDb ou nas outras críticas, análises que fizeram, por causa desse final meia boca e também por causa que deixou muito a desejar no caminho. Tanto agora que eu vou chegar na parte que eu falei porque eu acho o filme parecido com o jogo Infamous. Para aqueles que não conhecem Infamous ou aqueles que conhecem, no Infamous o Colin McGrath ganha poderes elétricos semelhantes ao do Connor. E outra coisa que eu achei interessante, pessoal, que acho que muita gente não notou: nenhum deles consegue voar nesse filme. Nenhum deles tem o poder de voar. Ou seja, não mostrou também. Agora vamos para os pontos que eu gostei na história. Eu gostei dos efeitos especiais, achei que estão muito bem feitos. Mesmo a atuação dos primos foi muito boa. Só que a história, até certo ponto, eu achei que foi interessante. Até chegar a parte do roubar o banco foi legal, mas depois que é atraído pelo Marcus, começa a se tornar chato. E o final também deixou a desejar. Portanto, eu acho que o filme, eu esperava muito mais do filme, principalmente por ele estar no top 10 da Netflix. A nota que eu dou pro filme é 5, pessoal, um pouco abaixo do IMDb devido a esses motivos. Eu acho que tinha como se aprofundar muito mais, mesmo fugindo de estereótipos de filmes de heróis que já estagnaram. Eu acho que devia fazer um filme mais objetivo, assim, com um final melhor. Tipo, a mãe dele morre, mas aí você não explicou qual era o poder do pai dele, ficou à deriva. Tudo bem que o Park tinha uma filha que tinha poderes, mas também não explicou como ela originou os poderes dela. Então é isso. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa semana ainda vou trazer uma nova análise para vocês. Continuem em casa, tá, pessoal? Que essa pandemia é uma coisa séria. Sejam bem-vindos novos inscritos e continuem ligados os antigos inscritos. Muito obrigado.